Esta é a segunda intervenção de Abacuque e a segunda resposta de Deus. Então, Abacuque, capítulo 1, verso 12, começando a leitura. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta, então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar.
Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Oremos mais uma vez. Deus e Pai, ajuda-nos na compreensão deste texto. Esse problema tão complexo, ó Deus, que é o problema da existência do mal neste mundo. Dá-nos clareza, dá-nos ousadia, concede graça a mim para falar e aos meus irmãos para ouvir, compreender e praticar, ó Deus, o que o Teu Espírito inspirou ao profeta Abacuque. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Podemos sentar. Eu creio que muitos estão lembrados aqui do final do ano de 2004, especificamente o Natal do ano de 2004, quando um terremoto de 9,1 de magnitude provocou um tsunami que varreu boa parte do continente asiático, do litoral asiático, principalmente a Indonésia, a Malásia, a Índia, chegando inclusive às costas da África. E nessa ocasião, inclusive mais tarde, em 2011, quando houve o tsunami ali no Japão, isso gerou uma tremenda discussão no seio da igreja, porque os números são muito imprecisos, mas calcula-se que mais de 200 mil pessoas morreram no tsunami de 2004. E eu lembro dessas discussões, e um pastor brasileiro chamado Ricardo Gondim escreveu o seguinte no seu blog, no Twitter, não lembro exatamente onde. Ele disse o seguinte: o Deus, ele escreveu com D minúsculo, o Deus que administra os eventos tem propósitos insondáveis e que para cumpri-los deixa tragédias acontecerem, é um demônio. É isso que ele escreveu. Ou seja, o Deus que é soberano sobre os eventos, ou seja, que administra as coisas, tem propósitos insondáveis e que deixa tragédias acontecerem, não é um Deus, é um demônio. Isso foi o que ele escreveu. Escreveu uma outra coisa: não aceito, já começou mal, né? Não aceito que Deus, para alcançar seu propósito, produza um sofrimento brutal em tanta gente miserável que não pediu para nascer na beira de uma praia paupérrima. Eu não duvido da sinceridade desse homem, mas ele está sinceramente errado e equivocado. O que acontece? Vamos tentar entender o que está por trás desse pensamento, que é uma questão que envolve o problema do mal, da existência do mal e de como Deus trata a respeito disso. O que nós apresentamos na semana passada foi um dilema, uma acusação feita contra Deus da parte de não cristãos principalmente. Se existem tragédias neste mundo e se Deus, o Deus da Bíblia, não pode evitá-las, ou este Deus não é bom, ou este Deus não é poderoso, soberano. Esse é o dilema, essa é a acusação feita contra o Deus da Bíblia. E qual foi a opção do Ricardo Gondim e de outros que o acompanham nessa teologia? Ele disse basicamente o seguinte: Deus é bom, eu creio que Ele é bom, e Ele não tem nada a ver então com essas tragédias. Deus está isento de qualquer culpa por essas tragédias. Sabe por quê? Qual foi a solução brilhante dele? Deus abriu mão da sua soberania para entrar numa relação livre de amor com o ser humano. Ou seja, ele optou por dizer o quê? Que Deus não era todo-poderoso. Na boa intenção de defender Deus da acusação de que Ele era o autor do mal, ou de que Ele era mal, poderia ser mal, ele sacrifica o quê? A soberania de Deus, o poder de Deus, e diz: não, Deus não tem nada a ver com essa história de tragédia.
Por quê? Porque ele abriu mão da sua soberania para entrar numa relação de amor conosco. Para Ricardo Gondim e outros, essa teologia se chama teologia relacional. Ela começou com um nome chamado teísmo aberto, e aqui no Brasil ela chegou como teologia relacional. Para eles, a manifestação última de Deus é o amor, e para isso você tem que vir de manhã para entender o que é Deus é amor. O bispo está falando sobre isso pela manhã. Então, para ele e outros tantos, Deus é amor é o máximo, é assim a expressão máxima revelada em Jesus Cristo. Então Deus ama a humanidade acima de tudo, e não pode um Deus de amor então permitir ou inclusive ordenar tragédias. Deus não tem nada a ver com isso. Por ser amor, Deus abre mão da sua soberania e deixa o barco correr. Só que a gente está aí diante de muitos problemas. Isso parece uma boa solução, né? Porque tira de Deus qualquer responsabilidade pelo mal, mas é uma solução horrível. Por quê? Porque a gente esbarra exatamente na Bíblia Sagrada. A gente esbarra na Bíblia Sagrada. Por quê? Se você diz então que no Novo Testamento Deus revelou então que é plenamente amor em Jesus Cristo, então por isso ele não pode guiar certas coisas, determinar certos eventos. Não, ele não pode. O que você está dizendo? Você está dizendo no fundo que o Deus do Antigo Testamento é alguma coisa diferente do Deus do Novo Testamento, não é verdade? Você acaba distinguindo isso. E essa é uma das heresias mais antigas da história da igreja, chamada marcionismo. O pessoal que estudou a história da igreja lembra disso. O Deus do Antigo Testamento ele é mau, ele gosta de sangue, né? Ele gosta de mandar matar todo mundo, né? E o Deus do Novo Testamento não, ele é amor. Qual o problema disso? As maiores descrições do inferno e do juízo final vieram da boca de quem? De Jesus. E não no Antigo Testamento, vieram de Jesus. Falas sobre juízo, sobre inferno, sobre o juízo eterno de Deus, estão na boca de Jesus. Se você distingue esses dois deuses, você cai nesse problema, você cai nessa heresia. Mas a gente vê que o problema é complexo. A gente ainda guarda, né, uma duvidazinha ali, né, uma pulga atrás da orelha. A solução dele é horrível. Por quê? Como é que a gente explica o dilúvio? Como é que a gente explica as pragas do Egito? Como é que a gente explica o juízo de Deus sobre o seu próprio povo no deserto? Você está vendo? Basicamente o problema do Ricardo Gondim e dessa teologia é a Bíblia toda, né? Porque onde quer que você abra na Bíblia Sagrada, você vai ouvir Deus dizendo que, olha, eu fiz isso, eu derramei juízo, sou eu quem determino as coisas, sou eu quem faço isso. Você vai para os Salmos, você ouve o salmista dizendo que é Deus quem ordena a neve, o granizo, os vendavais, tudo, absolutamente tudo está sob o domínio de Deus, o domínio soberano de Deus. Mas você tem tragédias, você tem problemas, e a Bíblia afirma que Deus é bom. Como é que a gente responde a esse dilema? A solução de Gondim e de outros da teologia relacional é horrível, é péssima. Eles vão ter problemas com Abacuque. A teologia relacional tem problemas com Abacuque, né? Vamos recordar um pouquinho do que nós vimos na semana passada. Nós vimos um profeta que se queixa diante de Deus a respeito do quê? Da injustiça, da iniquidade, da maldade, da violência, não de um povo pagão, mas do seu próprio povo. Deus, Judá, o meu povo, está desse jeito. Até quando o Senhor vai permitir isso? Ou seja, o problema de Abacuque não é um Deus que manda castigo. O problema de Abacuque era exatamente o contrário. Era porque Deus não estava castigando o seu povo iníquo e merecedor do juízo daquele momento. Esse era o dilema do profeta. E ele sabe que a resposta está em quem? Em Deus. Por isso ele se dirige a Deus. Foi o que nós fechamos na semana passada, dizendo que o até quando de Abacuque não é falta de fé, muito pelo contrário, é uma tremenda fé de que a resposta só pode estar em Deus e em ninguém mais. Porém a resposta de Deus ela é surpreendente.
E nós vimos algumas razões pelas quais ela é surpreendente, mas eu quero chamar a sua atenção para a última delas que nós relacionamos, que tem a ver com essa introdução de teologia relacional, tsunamis e tudo mais. É o verso 6 do capítulo 1, leia comigo. O que Deus está falando no verso 6 do capítulo 1? Eu, pronome oculto aí, né? Eu estou trazendo os babilônios. E os babilônios quem são? Nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para fazer o quê? Mais violência, mais maldade, mais iniquidade. É o que Deus explica. Então veja que a resposta de Deus para a primeira queixa de Abacuque, ela é surpreendente. Por quê? Deus não se desculpa, Deus não diz, sabe como é que é, Abacuque? Eu abri mão da minha soberania, então não posso fazer nada, né? Tadinho de vocês, puxa vida, não posso evitar essa tragédia. Não, muito pelo contrário. Acho que aí Gondim ia dar uma pirada boa, né? Porque não apenas Deus está dizendo aqui que Ele não vai evitar a tragédia, mas Ele está dizendo mais, Ele está dizendo que Ele vai ser o causador daquilo. Abacuque, eu estou trazendo os babilônios, eu assumo isso e não peço desculpas por isso. Você não vê Deus se justificando, você não vê nada disso da parte dele, você vê Deus simplesmente afirmando: Abacuque, eu vou fazer isso. Você está sentindo falta de um castigo para o seu povo rebelde? Ok, vai ter, e eu vou trazer a nação mais cruel da face da terra para executar esse juízo. E aí nós ficamos no domingo passado com essa interrogação: como Abacuque reagiria a essa solução dada por Deus, que aparentemente não era uma solução, né? Era um agravamento do problema. Como é que Deus vai tratar de pecado, de iniquidade, de injustiça, trazendo mais iniquidade, mais injustiça e mais maldade? Não parece lógico, não parece caber dentro do padrão pelo qual Deus age ao longo da história. E é exatamente essa segunda queixa de Abacuque. Abacuque, né, se nós pudéssemos filmar as cenas finais do domingo passado, né, Abacuque seria filmado assim pelas costas, né, e levando a mão da cabeça assim, mas você não vai ver o rosto dele, porque você não sabe ainda como ele reagiu, né? Pessoal que gosta de cinema, né, essa sacada, né? Porque quando você põe a mão na cabeça, ou você está muito feliz, né, ou você está muito espantado. Como será que Abacuque reagiu à resposta de Deus? E nós temos então aqui a segunda intervenção do profeta, a segunda fala do profeta, dos versos 12 até o verso 1 do capítulo 2. Como Abacuque reagiu? Duas palavras aqui para resumir a reação de Abacuque a esta declaração de Deus de que ele estaria trazendo os babilônios. Abacuque reagiu com perplexidade, mas também reagiu com confiança. Mas pode as duas coisas caber numa mesma pessoa, pastor? Pode, e você vai ver que pode. Abacuque reagiu com perplexidade, então, né, a câmera filmando o rosto do profeta seria assim, ó, né? Algo mais ou menos assim, mas ele reagiu com confiança. Eu vou mostrar isso para você no texto. Então permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos examinar este texto que lemos aqui. Antes, falar da perplexidade de Abacuque. Vamos começar com a perplexidade de Abacuque. Você pode perguntar o seguinte: pastor, essa perplexidade ela é justificável num profeta? Porque quando a gente fala em profeta, né, a gente imagina um camarada que, né, é assim com Deus, né? Poxa, está entendendo tudo de Deus, conhece a palavra de Deus de ponta a ponta, camarada assim de um nível espiritual muito acima dos normais, né? Só que profeta também é gente, pastor também é gente, tá? Valeu? Também isso. A gente não entende tudo, a gente não tem todas as respostas, a gente também é pecador. Só um parêntese, né, humorístico aqui. Muito bem. Mas Abacuque estava se esquecendo de algo importante aqui, porque quando você vai consultar a lei de Moisés, especificamente o livro de Deuteronômio, capítulo 28, o que Deus está fazendo lá em Deuteronômio 28? Ele está dando bênçãos e maldições. Ele está dizendo assim para Israel o seguinte: olha, aqui está a minha lei, vocês estão prestes a entrar na terra prometida, mas fiquem sabendo de uma coisa:
Se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis, aí é só bênção, né? Só vitória, né? Só aquilo que a gente gosta de ouvir, né? Ou só prosperidade, ó, terra mana leite e mel, vocês vão ser felizes. Aí Deus põe uma vírgula assim, ó, porém, se vocês não obedecerem, e aí descarrega-se, né, em Deuteronômio 28, uma série de maldições. É Deus quem está falando isso. E uma delas, né, Deuteronômio 28, a partir do verso 49, diz mais ou menos o seguinte: se vocês me desobedecerem, eu vou levantar uma nação estrangeira, cruel, perversa, que vai julgar vocês. Já estava na lei, já estava em Deuteronômio. Deus não disse quem era a nação. Ele está dizendo agora, ó, lembra aquilo que eu falei? São os babilônios, tá? São eles que vão fazer isso. A pergunta é, por que Abacuque então estava perplexo? Será que ele se esqueceu desta parte tão importante da lei de Moisés? O texto não diz, mas podemos afirmar que sim. Ou se não se esqueceu, minimamente ele tinha aquela postura assim, ah, tá bom Deus, está escrito, mas poxa, isso aí talvez não, né? Eu acho que Deus não vai fazer isso não, né? Mas gente, a palavra de Deus está escrita, então a qualquer momento Deus vai fazer. Né? Aquela história, né? Que, a gente crê que Jesus vai voltar, mas sei lá, né? Não sei se vai ser semana que vem, mês que vem, ano que vem, século que vem, e a gente pensa, né? Vou continuar aqui, né? Aproveitando minha vida. Então, eu acho que Abacuque lembrou da lei, como bom profeta, só que ele não compreendeu que aquilo poderia acontecer e poderia inclusive ser visto por ele, que é o que Deus fala, né? Abacuque, ó, nos dias de vocês eu vou fazer isso. Meu Deus, aquilo era verdade. E Abacuque entra em parafuso, porque o que Deus disse que ia fazer, na cabeça do profeta, parece que não casava, não combinava com o caráter de Deus. Por isso, a perplexidade do profeta. Como é que ele demonstra essa perplexidade? A perplexidade dele, em resumo, é: a resposta de Deus não parece estar de acordo com os padrões esperados do próprio Deus. Essa perplexidade é manifesta de muitas maneiras. Quero chamar a sua atenção para o verso 13 do capítulo 1. Já nós vamos para o verso 12, que é o que inicia, né, essa segunda queixa. Mas aqui o verso 13 é um bom resumo dessa perplexidade. Abacuque está diante de Deus, meio que ensinando teologia para Deus, né? Deus, olha só, será que o Senhor não se lembra que os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal? Né, Deus, o Senhor é santo, lembra disso? Não podes tolerar a maldade? Então Deus, por que o Senhor vai tolerar a Babilônia? Por que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor vai trazer alguém, uma nação pior do que a gente, para nos julgar? É isso que ele não está compreendendo, é isso que não está fazendo sentido para o profeta. Por que o mal está prosperando, Deus, sem que o Senhor detenha este mal? Como é que o Senhor pode aprovar? Ou, já que o Senhor está chamando os babilônios para nos julgar, pode parecer para alguns que o Senhor está dando um ok para os babilônios, né? Dizendo, é isso aí mesmo que tem que fazer. Vai pegar mal para o Senhor, né, Deus? Basicamente é isso que Abacuque está tentando entender. Deus, isso vai pegar mal, isso não vai ficar bem. O Senhor é tão santo, tão puro, como é que vai tolerar essa maldade toda dessa nação, Deus? Isso não condiz com a sua santidade. Seria mais ou menos algo, muito mal comparando assim. Vamos supor que nós estejamos aqui orando, né, pela igreja brasileira e fazendo a oração de Abacuque. Senhor, até quando a tua igreja vai ter falsos profetas? Até quando os crentes deste país vão se comportar como o mundo? Até quando, Deus, os pais crentes desta nação não vão educar os seus filhos? Você está naquele ritmo abacuquiano de oração, né? E aí Deus responde, tá bom, eu vou julgar a igreja brasileira, eu vou trazer o Estado Islâmico para esta nação, e eles vão dar um couro em vocês. Qual seria a sua reação? E aí? Aí você pega e foge para onde? Para a Antártida, né? Que é o único lugar onde eles não devem ir, né? Porque se o plano é dominar todo mundo, não sei se eles vão lá, é o único lugar seguro desse planeta. Mas é mais ou menos isso.
Você imagina, né? Tudo bem, Deus, nosso povo está merecendo um castigo, nosso povo está mal, assim como o povo de Judá. Mas Deus, o Estado Islâmico, pelo amor de ti, isso não condiz com a sua santidade. Deus, os babilônios, vai parecer que o Senhor está aprovando o que eles estão fazendo. Isso vai ficar muito ruim para a gente. Essa é a perplexidade de Abacuque. E para reforçar esse argumento, Abacuque aqui é meio que advogado, né? A gente pode imaginar Abacuque impetrando o recurso. Deus deu a sentença, vou trazer os babilônios. E Abacuque entra com a petição, os advogados sabem aqui, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, não sei o quê, gasta um parágrafo inteiro para elogiar o sujeito, né? Vossa sabedoria, não sei o quê, mas o senhor está errado, viu? Né? E como é que Abacuque argumenta nesse recurso, nessa petição para Deus? Ele usa dois argumentos para reforçar a sua tese de que Deus pode estar meio equivocado na apreciação dos fatos. Primeiro, ele lembra a Deus que os babilônios são cruéis, muito cruéis, uma crueldade que chega a humilhar os seus inimigos. E ele usa aqui uma imagem interessante que é do peixe sendo pescado com anzóis e redes, né? Lembra que nós lemos isso? Verso 14: tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Abacuque está lembrando, Deus, o Senhor vai fazer isso com a gente. O inimigo puxa todos com anzóis, olha que coisa horrorosa, né? Apanha-os na rede, nela os arrasta. O que ele está dizendo? Senhor, esses babilônios são muito cruéis, e mais do que isso, eles nos humilham. Provavelmente Abacuque estava lembrando de um costume antigo, que era mais ou menos o seguinte: quando um exército vencia o outro e os prisioneiros eram feitos, eles caminhavam pelas ruas da cidade, né, da cidade vencedora, da capital do império vencedor, humilhados, provavelmente nus, e alguns com um anzol, aqui, né, no lábio, assim, puxados por anzóis, os prisioneiros de guerra. Então, alguns suspeitam que Abacuque tenha essa imagem humilhante, dolorosa em mente, para dizer: os babilônios vão fazer assim com a gente, Deus. Não pode. Esse é o primeiro argumento, né, para reforçar a tese dele de que Deus provavelmente estava errado. O segundo argumento é o seguinte, é o verso 16: e por essa razão ele, ou seja, o inimigo, oferece sacrifício à sua rede. Deus, além de cruéis, além de nos humilharem, esses caras são idólatras. Vai ficar pior, Deus, não é possível. Esses camaradas são idólatras, mas é uma idolatria absolutamente estúpida, porque eles oferecem sacrifício não ao Deus, eles oferecem sacrifício à rede com a qual eles pescam os peixes. Percebeu o argumento de Abacuque? Eles são maus, eles são idólatras. Mas assim, é o pior tipo de mal idólatra, porque é um malvado que humilha, e um idólatra que é estúpido a ponto de oferecer sacrifício para a rede. Nem para uma divindade assim, né, enorme, grandona, uma estátua, não, eles oferecem sacrifício para a rede, queimam incenso em honra da rede, pois graças à sua rede, você imagina a cena, é uma cena tosca, né? O pescador acaba de pescar, deixa os redes, fica lá para a rede, ó santa rede, ó divina rede, né? É isso que Abacuque está dizendo. Deus, isso não condiz com a sua santidade. Então essa é a perplexidade do profeta, mas ele também revela confiança. Mas pastor, onde é que tem confiança nesse negócio aqui? Tem sim. Por mais perplexo que ele esteja, ele dá algumas notas de confiança para nós. E aí nós vamos para o verso 12, onde ele começa a sua queixa. Veja: Senhor, tu não és desde a eternidade? Aqui a melhor tradução seria a seguinte: Senhor, tu não tens agido desde sempre? Ou seja, tu não és soberano, tu não tens o domínio dos fatos e dos eventos desde sempre, desde que o mundo foi criado? Abacuque meio que repete aqui o Salmo 90, mas tem em mente toda a ação de Deus na história, lembrando: Deus, o Senhor sempre não agiu para a tua glória e para o bem do teu povo? Essa é a pergunta que ele faz aqui.
Ou seja, ele crê num Deus que age, ele crê num Deus que tem domínio dos fatos, e não é um Deus, não posso fazer nada. Não. Segunda coisa que mostra a confiança do profeta é a maneira como ele trata Deus na sua queixa. Ainda no verso 12, na terceira linhazinha aí da sua Bíblia: meu Deus, meu santo. O que Abacuque está revelando aqui para nós? Intimidade de relacionamento. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que não se importa com o que está acontecendo. O profeta diz a ele: o Senhor é o meu Deus, é o meu santo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o Senhor, eu conheço o Senhor, eu tenho relacionamento contigo, meu Deus, é o meu Deus, é o meu santo. Não que Abacuque tenha posse de Deus, mas que aquele era o Deus do profeta, o Deus pessoal, o Deus verdadeiro, o Deus que falava com ele. Então, ele cria na soberania de Deus, ele tinha intimidade com Deus. E a última forma dele falar com Deus, ainda no verso 12, é uma palavra que pode passar assim, batida para a gente, mas é muito importante no contexto aqui. Como é que Abacuque se dirige a Deus no finalzinho do verso 12? Ó rocha. E rocha é uma palavra que aparece muito nos Salmos, falando de um Deus que protege. Veja só, prestes a serem invadidos pelos babilônios, nação cruel, Abacuque diz que Deus é o quê? Uma rocha firme, abrigo seguro, fortaleza. Ou seja, Deus, ele cuida, ele protege. Então veja que o profeta fala a respeito de Deus com confiança. Mas tem mais. O modo como Abacuque fala sobre a soberania de Deus. Ainda no verso 12, finalzinho do verso 12 diz: Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, tu determinaste que ela aplicasse castigo. E veja que não é um questionamento, Abacuque não faz perguntas a respeito, ele simplesmente afirma o fato, ele reconhece aquilo como verdadeiro. Aqui o Ricardo Gondim entraria em parafuso, Esse não é o meu Deus. Não é o Deus dele, mas é o nosso, Já vou adiantar o final da mensagem aqui. O Deus dele não é o Deus da Bíblia, porque Abacuque afirma que Deus tem o domínio disso, ao ponto de que ele dizer que foi Deus quem designou a Babilônia. Ele crê nisso, ele afirma isso. Por mais que isso não feche direito na cabeça dele, ele afirma isso. O problema de Abacuque não é o castigo de Judá, não é a soberania de Deus. O problema dele é essa relação entre a Babilônia e o caráter de Deus. No fundo, Abacuque está zelando por Deus. Ele quer que Deus seja preservado de alguma forma. Terceira demonstração de confiança aqui, ainda no verso 12, é o modo como Abacuque fala a respeito do povo eleito de Deus, do povo de Deus. E aqui tem uma questão de tradução que eu preciso me deter com os irmãos. Quando ele diz assim: meu Deus, meu santo, localizaram aí na Bíblia? Meu Deus, meu santo. A NVI traduz como: tu não morrerás, ok? E se você tem uma NVI, deve ter uma letrinha aí no final, e que te remete para uma nota de rodapé. E a nota de rodapé nos dá uma outra tradução, que é: nós não morreremos. Tem isso na sua Bíblia? Você consegue acompanhar? Ok. Para muitos hebraístas, para muitos especialistas no texto hebraico, a melhor tradução é a do rodapé: nós não morreremos. Por quê? Por causa do contexto. Acompanhe comigo o raciocínio de Abacuque. Senhor, tu não ages desde a eternidade? Tu não tens feito coisas desde sempre em favor do seu povo e para a sua glória? Meu Deus, meu santo, se tu continuares agindo, nós não morreremos. Que baita declaração de confiança é essa? Os babilônios às portas, Deus dizendo: eu vou trazer juízo, e Abacuque afirmando: Senhor,
Eu sei que o Senhor age desde sempre, eu sei que o Senhor é soberano, nós não morreremos, o teu povo não morrerá. Essa é uma tremenda declaração de confiança. Por mais que ele não compreenda plenamente o caminho de Deus nessa história toda, ele afirma: nós não morreremos. O que ele tem em mente aqui? Toda a história de Israel, na qual Deus proferiu juízo, executou juízo, mas manteve o seu remanescente fiel, manteve o seu povo, cuidou daqueles que eram dele. E Abacuque tem essa confiança: Senhor, nós não morreremos. E por fim, a última nota de confiança de Abacuque. Você vê que a confiança está superando a perplexidade, né? Está dando ganhando aqui no meu resumo está ganhando de 4-2. Fechar o placar agora com o último gol. 4 para a confiança. Como é que Abacuque mostra a confiança? A postura dele após terminar a sua queixa. Isso está lá no capítulo 2, verso 1. O que ele diz? Senhor, acabei de falar e eu vou ficar esperando a sua resposta. Ficarei no meu posto de sentinela. Aqui é uma torre de vigia, né, onde o sentinela ficava observando se havia inimigos ou mensageiros. E ele era capaz de reconhecer um ou outro, se era um inimigo ou se era um mensageiro, se era amigo ou inimigo. E ele ficava lá o tempo todo, disciplinado, olhando, né, olhando a paisagem, olhando o horizonte. Abacuque diz: Senhor, eu vou ficar nessa posição e vou esperar o que o Senhor vai me dizer. Mais uma vez a gente volta para aquilo que falamos no domingo passado. Abacuque confia que se existe uma resposta para esse dilema difícil, ela só pode estar em Deus. Ele não apela para ninguém mais, ele se volta para o seu Senhor, para o seu Deus, e diz: Senhor, eu vou ficar esperando. E aqui a ideia é de uma espera paciente, uma espera silenciosa. E vocês ilustraram muito bem nessa noite a postura de Abacuque, né? Porque o Maurício chamou a atenção para a igreja silenciosa, né? Esperando o início do culto. É essa a ideia aqui do texto. Abacuque está lá, né? Como um sentinela. Ele não se distrai, ele não fica dando ouvido, ele está em silêncio e concentrado, esperando a resposta de Deus. Por quê? Porque ele sabe que só Deus pode dar a resposta. E não é que Deus deu? Deus deu a resposta. Capítulo 2, dos versos 2 a 20. Eu vou falar de toda essa porção, mas eu quero dar ênfase especialmente ao início desse texto. O restante a gente vai passar muito rapidamente. Por quê? Porque Deus diz assim: Abacuque, escreva a visão, e escreva em tábuas. Aqui a ideia é o seguinte: Abacuque, isso que eu vou falar agora para você é algo que deve permanecer. Escrever em tábuas dá esta noção de permanência. É como se você dissesse para alguém: olha, nosso documento aqui, nosso contrato tem que ser burocracia brasileira, né? 3 vias, carimbada, firma reconhecida, carimbo não sei o que, carimbo não sei o que lá, vai para não sei quem, né? Abacuque, é isso aqui, ó, preto no branco, documento oficial, escreva em tábuas, porque a visão, ela vai se cumprir. E é isso que Deus diz, né? Pois a visão, verso 3, aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, Abacuque, continue esperando, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, permanência. Ele diz que essas tábuas, Abacuque deve escrever em tábuas para que se leia facilmente, ou seja, isso todo mundo tem que entender. Abacuque, todo mundo tem que ler isso tem que permanecer para gerações, e todo mundo tem que entender o que está sendo escrito, para que se leia facilmente. E o verso 3 é uma tremenda declaração de soberania de Deus. Abacuque, o que eu vou dizer para você não vai falhar, não vai demorar, vai vir no tempo certo, vai se cumprir. Eu estou garantindo isso. E o que Abacuque tinha que escrever? E aí nós temos o verso principal do livro e talvez um dos versos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. De toda a Bíblia Sagrada. Esse é aquele tipo de versículo que tinha que estar
né, escrito com letras douradas, assim, né, ou se você puder sublinhar na sua Bíblia, é o verso 4. Abacuque, escreva o seguinte, simples, mas importante: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Ou seja, eles são arrogantes, eles são rebeldes, se acham, né, se sentem. Mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou o justo viverá pela fé. Qual o resumo desse verso? O que Deus está nos dizendo com isso? Abacuque, eu sei separar o justo do ímpio. Abacuque, fique tranquilo, eu sei fazer isso. Você só tem que esperar, você só tem que confiar. Eu sei fazer isso, e eu vou mostrar como eu vou fazer isso. E todo o restante do texto é uma explicação desse verso 4. Do verso 5 ao verso 20 é uma explicação desse princípio de que o ímpio se acha, se sente, e eu vou dar um jeito nele, mas o justo vai viver pela fé. E Deus explica isso no finalzinho. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa frase, o justo viverá pela fé, que aqui tem algo importante da nossa teologia, né? Principalmente para nós reformados. Esse foi o grande lema da reforma protestante, né? A justificação pela graça mediante a fé. Esse versículo, Abacuque 2,4, é citado no Novo Testamento exatamente nesses contextos de salvação, justificação e perseverança pela graça mediante a fé. Mas a pergunta, nós temos hoje o benefício de ter o Novo Testamento, né? E a gente pode entender Abacuque à luz do Novo Testamento. Mas é importante que a gente olhe para o Antigo Testamento, para o texto aqui, para o contexto de Abacuque, e pergunte: esse versículo significa justificação pela graça mediante a fé? Ou o Novo Testamento traz alguma outra coisa a respeito disso? Como é que a gente ouve uma frase dessa, de que o justo viverá pela fé, quando no mesmo Antigo Testamento nós temos frases do tipo, nos Salmos: não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que entenda. Pastor, que justo é esse então, já que não existe nenhum? Como é que a gente resolve esse dilema teológico aqui? Esse justo que Deus está falando aqui em Abacuque é o justificado pela graça mediante a fé. Onde é que está esse princípio no Antigo Testamento? Está lá na história de Abraão, Gênesis 15:6. O que diz lá? Abraão creu, fé, e isso foi creditado a ele como justiça. Ou seja, Deus foi gracioso com Abraão, gerou fé no coração daquele homem, o elegeu soberanamente lá de Ur dos Caldeus, e creditou na conta de Abraão o quê? Uma justiça que não era dele. Abraão não era justo por si mesmo, como Noé também não era, Daniel também não era, José também não era, Abacuque também não era, Ezequiel também não era, nem eu e você somos. Qual é a justiça que nós temos aqui? A justiça creditada por Deus a nós graciosamente, pela sua graça livre e soberana. Então esse justo aqui de Abacuque é o mesmo justo para Paulo, para o autor aos Hebreus, onde esse versículo é citado, é aquele que é justificado por Deus, pela sua graça, mediante a fé. Então Deus está dizendo: eu vou guardar esses, porque esses são meus, e eu vou gerar fé no coração deles, e eles vão sobreviver, eles vão viver pela fé. Literalmente aqui é uma vida inteira vivida na fé. A fé que agrada a Deus, mesmo sem entender. Abacuque continua perplexo, mesmo sem entender. Viva pela fé. Abacuque, espere confiantemente, ainda que você não entenda. E veja que Deus não dá respostas muito claras também a Abacuque, né? Deus não resolve o dilema para Abacuque. Deus só diz: espera, Abacuque. Por quê? Porque eu sei separar o ímpio do justo. Os que são meus, eu vou mantê-los guardados, justificados pela fé. E os ímpios, eu vou dar um jeito neles. E qual é o jeito que Deus vai dar? Do verso 5 ao verso 20, Deus diz o que vai fazer com a Babilônia, né? Nós podemos resumir rapidamente essa porção final da seguinte maneira:
Você reparou na leitura que existem algumas palavrinhas repetidas nessa porção? Essa palavrinha é ai. Percebeu isso? Ai daqueles, ai daqueles. 5 vezes nós vemos essa expressão. Ai aqui não é grito de dor, né? Quando você levanta de manhã, dá um chute no pé da cama. Ai, não é isso não. Ai na Bíblia Sagrada quer dizer o seguinte: olha, esta é uma sentença irrevogável. Deus está falando, e quando Deus diz ai daquele, meu amigo, perdeu, já era. A sentença vem, o juízo vem. E Deus proclama 5 ais para a Babilônia. E o mais bonito desse texto, né? Porque a Bíblia, além de ser um texto inspirado, ele é um texto bonito, esteticamente bonito, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção para isso, que nessa sessão de 5 ais, Deus faz 2 declarações de soberania, no final do 3º ai e no final do 5º ai, como se ele dissesse assim, ó: ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles, lembre-se que sou eu que estou falando, viu? O soberano. Ai daqueles, olha, sou eu que estou falando, hein? Deus soberano. Como se ele estivesse dizendo: ó, você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem é que está falando esse ai? Sou eu. Vamos ver isso no texto? Vamos ver então. Vamos ver as 2 declarações de soberania. Verso 14: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. É Deus quem está dizendo isso. Sentença virá, mas a terra vai se encher da minha glória. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo o seguinte: olha, tudo que eu faço, até mesmo o meu juízo, vai glorificar o meu nome. Gente, uma coisa a gente tem que entender urgentemente, eu creio que o bispo Walter vai chamar a atenção disso pela manhã. O amor de Deus não é em primeiro lugar por você ou por mim. Deus ama, acima de tudo, a sua própria glória. E foi essa verdade que fascinou os reformadores. Deus ama a sua glória, Deus faz tudo para a sua glória, e só Deus pode fazer isso, tá, gente? Eu e você não podemos não, isso é pecado. Mas se Deus não fizer isso, não agir assim, Ele deixa de ser Deus. Se nós somos o primeiro alvo do amor de Deus, ou do que quer que seja de Deus, nós temos toda a licença do mundo para sermos o quê? Antropocêntricos. Eu estou no trono então, né? Já que Deus me ama em primeiro lugar, eu sou o máximo. Não, Deus não ama você e a mim em primeiro lugar. Deus ama a sua glória em primeiro lugar. Deus ama a si mesmo em primeiro lugar. E tem que ser assim. Porque a mensagem de que esse amor de Deus é totalmente assim, livre, que você é tudo, você é o ouro puro de Ofir, ou qualquer outra bobagem que queiram falar sobre você, isso não é bíblico. Esse não é o Deus da Bíblia. Por mais chocante que isso pareça ser, como é que pode Deus com juízo trazer glória para si? Ele garante isso aqui. Abacuque: ai da Babilônia, mas o meu nome será glorificado em toda a terra. Espere isso. Primeira declaração de soberania. Segunda, verso 20. Eu acho que é aquele encerramento fenomenal de Deus, né? Olha, quer saber de uma coisa? Todo mundo calado. Acabou a sessão, fim da sessão, acabou, todo mundo calado aqui. É o que Deus diz, né? Deus dá um cala-boca geral em todo mundo. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Isso, assim mesmo, desse jeito. O que Deus está dizendo aqui? Olha, acabou, eu falei, está falado. Acabou, Abacuque, chega. Eu estou no templo, eu estou no controle, Abacuque. Eu estou no trono, eu reino soberano. Eu não sou um Deus mole. Eu sei o que eu estou fazendo. Espere. Por quê? Porque a sentença contra a Babilônia é certa. Ai daquele, ai daquele, ai daquele. 5 ais, eu infelizmente não tenho tempo para passar por eles, mas Deus dá
É como se, vocês já, né, ouvem noticiário, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, essas coisas todas, né? Sabe que a pessoa, ela, assim, fulano está sendo acusado de vários crimes, né? Falsidade ideológica, formação de quadrilha, evasão de divisas, né? Vários crimes. É o que Deus está fazendo aqui. Ai daquele, aí ele diz qual é o crime da Babilônia. No caso, primeiro ai é roubo e pilhagem dos inimigos. O segundo são as riquezas obtidas com injustiça, o segundo crime. Terceiro são os homicídios, as mortes. O quarto, imoralidade. E o último, idolatria. Então, são 5 crimes, Babilônia, e os 5 você foi condenado. Ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Por quê? Porque eu sou soberano, eu reino, eu mando. Cale-se o tribunal, cale-se todo mundo diante de mim. Quero fazer 2 aplicações aqui para nós terminarmos, meus irmãos, prometo. Primeiro, a gente está diante de um problema complexo. O problema do mal é um problema complexo. Abacuque não tem todas as respostas, nós também não temos. Eu não tenho, ninguém tem. Mas nós somos chamados aqui a viver pela fé num Deus absolutamente soberano, bom, poderoso, amoroso e justo. Mas um Deus que pode usar instrumentos maus, como a Babilônia, como o Estado Islâmico, não sei, não estou dizendo que não, tá, gente? Só estou raciocinando a partir da Escritura. Deus pode usar instrumentos maus para realizar seus propósitos eternos e que vão trazer glória para Ele. E Ele não explica como vai ser isso. Ele somente diz o quê? Viva pela fé. Viva pela fé em mim. Deus não é o autor do mal. O fato dele trazer coisas más não faz dele o autor do mal. Ele odeia o mal e ele vai julgar o mal. E mais, o homem é responsável pelo mal que faz. Isso é que é difundir a cuca na Escritura, reconheço isso. Ele é soberano não apenas para evitar o mal, mas aqui vem aquilo que o Ricardo Gondim não enxergou, mas que Calvino enxergou. Um Deus todo-poderoso, Ele não é poderoso apenas para evitar o mal, mas Ele é poderoso a tal ponto de transformar o mal em bem. Isso é que faz dele o Deus bom e poderoso, transformar o mal em bem. E onde Ele mostrou isso de maneira mais clara? Na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. Quando Pedro se levanta lá em Pentecostes para falar, ele diz o seguinte, preste atenção: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem, Jesus, lhes foi entregue, preste atenção nisso, por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, soberania. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. O que Pedro está dizendo? Deus é soberano, Deus determinou, mas vocês que mataram Jesus são absolutamente responsáveis pelo que fizeram e vão pagar por isso, vão responder diante de Deus. E Pedro não para explicar a relação entre uma coisa e outra, ele simplesmente afirma o Deus soberano e o Deus poderoso, poderoso e bom a tal ponto de transformar o mal que os homens fazem em bem. Qual é o bem? Salvação. Qual foi o bem de Jesus Cristo ter ido para a cruz? O fato de você e eu estarmos aqui hoje, salvos pela sua graça, mediante a fé. É só por isso, só pela graça, mediante a fé. Só este Deus, meus irmãos, e não o Deus do Gondim, não o Deus do Ed René Kivitz e outros dessa teologia, somente esse Deus, por mais que você não o compreenda, é esse Deus que pode trazer consolo e esperança para você. Somente esse, todo poderoso, todo soberano e todo bom e amoroso. Mas tem mais uma coisa, e com isso eu fecho. Vamos voltar para o verso 13 do capítulo 1 de Abacuque, que aqui tem uma pergunta inquietante para você e para mim.
A nossa tentação nesse momento é pensar o seguinte: Deus, é isso aí, julgue os maus, julgue os ímpios, Deus, vai lá, julga o Estado Islâmico, julga o PT, julga... Peraí, menos. Você não pode se esquecer que você era inimigo de Deus. Você não pode se esquecer que essa pergunta do verso 13 é para você e para mim, não é só para os outros. Qual é a pergunta? Teus olhos, Senhor, são tão puros que não suportam ver o mal. Pensa em você, pensa no seu pecado. Pense que os olhos puros de Deus não poderiam contemplar o meu e o seu pecado, a minha e a sua maldade. E Abacuque pergunta: não podes tolerar, então por que toleras os perversos? A pergunta que você tem que fazer ao ler esse texto é: por que o Senhor me tolerou esse tempo todo? Por que eu não fui julgado? Por que tua ira, Deus, não veio sobre mim quando eu era inimigo teu? Por que o Senhor já não me condenou justamente? Por que aprouve a ti, Deus, tão puro, me salvar e me trazer para a sua gloriosa graça? Por quê? Essa é uma faceta do problema do mal que a gente quer jogar para baixo do tapete, né? Sabe por quê? Eu e você não somos parte da solução, nós somos parte do problema. Nós éramos maus, nós éramos inimigos de Deus. Nada em nós nos recomendava a Deus, nada em nós nos fazia melhores do que os babilônios da época de Abacuque. No entanto, o soberano e bom Deus transformou o nosso mal em bem, e hoje estamos aqui. Como Ele fez isso? Qual foi a resposta surpreendente de Deus para o meu mal e para o seu mal? Uma cruz. E aí você pode fazer igual o Abacuque, né? Por quê? Porque eu não merecia, você não merecia. Se Deus decidisse julgar a todos nós, e nos enviasse para uma eternidade longe dele, Ele seria justo, santo, perfeito. Como é que Ele respondeu ao problema do mal dos nossos corações e que tem que nos deixar perplexos? Ele respondeu enviando aquele que nunca pecou, aquele que andou como perfeito justo nesta terra e foi para a cruz morrer a morte que eu e você merecíamos. Nós, meus irmãos, não estamos do lado do justo inicialmente, nós estamos mais próximos dos babilônios. Deus seria perfeito e santo e justo se dissesse: ai de você, ai de você, ai de você. Mas aprove a Deus resolver esse problema com uma cruz, com seu Filho, com o justo e santo Jesus Cristo, o único justo, o único sem pecado. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e refletir sobre isso. Deus e Pai, nós sabemos que não há justiça em nós. Não há nada em nós que nos recomende a Ti. Não há nada em nós que podemos colocar diante de Ti como sendo um mérito ou algo que conte a nosso favor. Mas o Senhor resolveu esse problema por meio de uma cruz, na qual o Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus, nosso Salvador, foi submetido a humilhação pública e uma dor terrível. Aquele que andou neste mundo sem pecado, se fez pecado em nosso lugar.
e pela tua infinita graça, ó Deus, o Senhor mudou a nossa vida, nos converteu, transformou o nosso entendimento, mudou o nosso coração, nos fez nascer de novo, gerou fé em nós. E é por meio desta fé, que é um dom teu, que o Senhor não vê mais a nossa injustiça, a nossa maldade, mas olha para nós e vê a justiça do teu próprio Filho Jesus. Senhor, ficamos perplexos com isso. Nos admiramos diante de tamanha bondade, de tamanho amor, de tamanha soberania. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Tu recebas toda a glória, toda a honra, todo o poder, hoje e para todo sempre. Amém.